Ô, gente, eu vou aguentar, não. Perguntaram o Tiririca Bolsonaro aí o que tinha levado pro pai dele ler. Porque eles já querem abater na pena o dia do condenado, né? E aí ele levou o quê? Caça-palavras, gente. Informa pra ele que caça-palavras não é livro. O que vale é livro e tem que ler o livro, comprovar através de um relatório, de uma resenha, para poder abater no tempo da pena. Agora, a família Bolsonaro, que nunca leu nada na vida, nunca trabalhou, nunca produziu um prego nesse país, vai discernir, vai diferenciar caça-palavras de livro. Ô, gente, é só você olhar para esse penteado moiocano invertido do Tiririca, gente. Não vai não, gente. Aí é muita sabedoria para pouco neurônio. Eu não vou aguentar não, gente.